Mas lembrando que o quiz é uma maneira só de distração, entendeu? É só para a gente aprimorar conhecimento, colocar em prática, pensar um pouquinho mais. Não está avaliando. Então vamos lá começar. Qual dessas cirurgias abaixo não pode ser considerada uma cirurgia paliativa? Nefrectomia, varicocelectomia, adrenalectomia e ureterectomia. Só a Flávia respondeu. Cadê o restante? A gente já viu isso aí ontem. Boa. Essa tá fácil de ontem. Varicocelectomia é a resposta correta, porque a cirurgia paliativa é uma cirurgia onde a gente vai retirar algum órgão que esteja comprometendo o outro órgão, correto? Essa que é a finalidade. Próxima pergunta. O pênis é um órgão masculino responsável pela cópula e nele existe uma porção de tecido erétil denominado A, corpo cavernoso e corpo esponjoso, B, corpo esponjoso e corpo caloso, C, corpo erétil e corpo cavernoso, D, corpo esponjoso e corpo expansoso. Olha, todo mundo tá super bem de urologia. A resposta correta é A, corpo cavernoso e esponjoso, lembrando que a parte que faz o pênis ficar erétil é a parte cavernosa que vai se encher da parte sanguínea que vai deixar o pênis ereto, correto? Essa estava fácil também, né? A realização de vasectomia é realizada em qual técnica? A, ligadura de vaso, B, anastomose de vasos, ligadura de artéria ou anastomose de artéria? A resposta correta é a ligadura de vasos. E dando continuidade à parte de perguntas, vamos lá. A microestrutura funcional do rim, responsável pela filtragem do sangue e, consequentemente, a formação da urina é a pelve renal, B, o cárcere renal menor, C, os néfrons e D, o cálice maior. Quem respondeu a letra C é correta. A menor partícula do rim é os néfrons, onde a gente vai fazer a filtragem do sangue e em seguida vai ser feita a criação da urina. O caminho dos espermatozoides produzido no testículo é próstata, vesícula seminal e uretra. B, túbulos seminíferos, epidídimo e canal deferente e uretra. C, túbulos seminíferos, próstata e vesícula seminais. E D, epidídimo, túbulos seminíferos, uretra e canal deferente.
Gente, presta atenção na pergunta. O caminho do espermatozoide produzido no testículo. Quem respondeu a letra B está correta. Os espermatozoides são criados no testículos, depois eles passam pelos tubos seminíferos, vão para o epidídimo, vão para o canal deferente e depois saem pela uretra, correto? Vamos relembrar a anatomia. Agora a pergunta diferente de ontem. O paciente que será submetido a uma uretrolitotripsia rígida ficará em que posição cirúrgica? A. Litotomia. B. Posição ginecológica. Qualquer paciente que seja operado por equipe de urologia, proctologia, ou qualquer outro acesso menos ginecológica, é colocado em posição de litotomia. Então, quem respondeu a opção A está correto. O paciente que vai ser submetido a uretrolitotropsia rígida fica em litotomia, independentemente se for homem ou mulher, correto? Qual é o nome da única posição que pode ser referenciada também como decúbito? Qual é a posição que eu falo? Coloque o paciente em posição tal e também coloque e faça um decúbito tal. A posição de cimes ou lateral é a única posição que pode ser uma referência também em relação a decúbito, correto? Vamos só relembrar uma coisa, que posicionamento é a maneira que o paciente vai ficar na mesa durante o procedimento cirúrgico e o decúbito é a alteração no movimento da mesa para facilitar o ato cirúrgico. Então, o paciente fica em posição horizontal plana, né? E a gente faz um decúbito de Trendelenburg, proclive ou lateral nesse paciente, correto? O que pode ocorrer com um órgão que tiver o tempo prolongado de clampeamento durante uma cirurgia parcial? Alguém quer responder? Quem respondeu isquemia está correto. Após 30 minutos de falta de perfusão do órgão, que pode ser ocasionado por clampeamento, o órgão começa a ter isquemia e se o tempo fica prolongado, eu começo a fazer o órgão a ter falência, correto? O paciente que será submetido a uma cirurgia de nefrectomia parcial à direita por acesso de lombotomia deve ficar posicionado em posição de cimes esquerda? Verdadeiro ou falso? Jenny, se você tem algum palpite de que posição que o paciente tem que ficar?
a resposta está errada, não pode ficar. O paciente que estiver fazendo uma nefrectomia por lombotomia, ele vai ficar em posição de Sims, esquerda, correto? Para que o órgão da nefrectomia direita fique para cima. Então, a resposta está correta, tá? Correta. Ao contrário da pergunta de ontem, a gente tinha perguntado sobre nefrectomia por acesso abdominal. Aí, abdominal, o paciente vai ficar em posição horizontal plano. Por acesso de lombotomia, o paciente tem que ficar ao contrário com o órgão, né? Ele vai ficar com a parte esquerda para baixo da mesa e com o rim direito para cima. Essa foi uma pegadinha, né, James? Eu troquei hoje o acesso e aí o pessoal se perdeu. Vamos lá. A cirurgia de parafimose é a correção do excesso de pele do prepúcio? Sim ou não? Vamos lá, Suzy, qual é a tua resposta? Quem respondeu não? Por que não? A cirurgia de parafimose é a correção do excesso de pele do prepúcio? Não! A cirurgia de fimose é a cirurgia que faz a correção do excesso de pele de prepúcio. A parafimose é quando o paciente tem um estreitamento, né, do prepúcio, e aí quando é colocado para fora e não consegue retornar, tem um edema na glande, e aí o paciente tem que operar para poder, primeiro, fazer ao estado normal e, segundo, tirar o excesso de pele por causa do estreitamento. Correto? Lembrando que a postectomia pode ser só para retirada de excesso de pele da fimose ou então por causa da correção desse estreitamento desse anel. A criptorquidia envolve uma série longa e complexa de alteração de posicionamento da gônada? Sim ou não? Sim. A criptorquidia envolve quando o testículo, quando a criança nasce com o testículo solto, quando ele chora, o testículo vem para dentro da cavidade abdominal, né? E aí, normalmente, o que acaba acontecendo é que, com o passar do tempo, o cirurgião, principalmente pediátrico, ele acaba operando e colocando o testículo na origem correta e fixando o testículo. Todo mundo lembrou do que é criptorquidia? É legal a carinha de todo mundo hoje. Próxima pergunta. A episiotomia é uma técnica praticada pela equipe de urologia? Sim ou não? Não. A episiotomia refere à cirurgia de parto normal, né? Aquela abertura que ocorre próximo da vagina, na lateral, variando para a coxa, e quem faz é o ginecologista. Agora vamos começar a esquentar a cabeça. O tempo limite para o atendimento com risco reduzido cirúrgico de um paciente com suspeita de torção de testículo é de 8 horas? Sim ou não? Quem disse não, fala para mim quantas horas é? 6 horas.
E vamos lembrar uma coisa, tá? A pessoa que teve torção no testículo, ela tem 6 horas para diagnóstico, avaliação, indicação de conduta, cirurgia, para poder garantir que o paciente não perca o testículo. Tá? Mas sinal que o pessoal está me acompanhando direitinho nas aulas, hein? Vamos lá. Os pacientes que usam meia elástica durante os procedimentos cirúrgicos previnem os pacientes contra o risco de TEP de acordo com os protocolos de segurança do paciente? Sim ou não? Não! É TEV, tromboêmbolo venoso. Muito bem. Não. Tá vendo a importância da gente ler as perguntas? Não é verdade? Sabia que vocês iam cair nessa. Fiz com carinho. A Suzy errou a cara dela. Próxima pergunta. É possível agendamento para fimose como uma postectomia, uretroplastia anterior e posterior? É possível agendamento da fimose como uma postectomia, uretroplastia e uretroplastia posterior? Sim, né? E quando essa cirurgia é realizada, eu posso justificar no convênio como uma cirurgia o quê? Sequencial. Ou seja, é uma cirurgia para mim poder chegar na via de afeto, eu vou fazer algumas outras técnicas, tá? Lembrando que todo paciente que tem fimose, ele tem já um estreitamento natural do meato. Então, eu faço a uretroplastia anterior, vou fazer a abertura, a dilatação desse meato, para poder facilitar a saída da urina, correto? O afastador de Sami-Arap pode ser utilizado na cirurgia de prostatectomia radical convencional? Sim. A técnica do professor Sami-Arap utiliza um afastador que foi produzido especialmente para a técnica dele, e é um dos afastadores, dentre ele, o afastador de Gosset, o afastador do Dr. Sami-Arap, o afastador de Ficra, são alguns dos afastadores utilizados para prostatectomia radical convencional. Lembrando que ninguém faz cirurgia aberta, faz cirurgia convencional, correto? O fio de Vicryl Rapide Zero é indicado para o fechamento da ponerose? Lembrando que todo mundo teve aula de suturas. Não. O fio de Vicryl comum, o plus, é o indicado para o fechamento da poneurose, correto? Muito bem. A ureterostomia cutânea é realizada após cistectomia total ou radical e a remoção da uretra? Sim ou não? Sim. Essa cirurgia, normalmente, feita a cirurgia de cistectomia total é quando a gente faz o Bricker. Lembra que a gente vai implantar?
Vai fazer a abertura para poder colocar o ureter e fazer a colostomia? Então, sim. Podemos considerar que uma cirurgia para a drenagem de um abscesso perianal é uma cirurgia contaminada? Sim ou não? Quem respondeu que sim, está errado. Se eu tenho um abscesso, a cirurgia é infectada. Olha aí, a gente recordando de tipos de cirurgias, né? Nós temos cirurgias contaminadas quando tem resíduos, né? Que fazem parte de lá mesmo, no intestino, na bexiga. Quando eu tenho uma infecção, um processo purulento, eu já tenho uma cirurgia infectada. Agora vamos lá, todo mundo, hein? De quantas etapas do time-out a IC responde legalmente em uma HTA? Só para quem está perdido, IC é instrumentador cirúrgico, tá? Somos nós mesmos. Isso, muito bem. Então, de quantas etapas do time-out a IC responde legalmente em uma HTA? Lembrando que a HTA é esterectomia total abdominal, e se é total abdominal, a gente vai ter a abertura da cavidade abdominal e o instrumentador responde pelas 4 etapas do time-out. Correto? Porque eu tenho o primeiro time-out, que eu vou identificar e fazer, junto com o anestesiologista, confirmar material e os protocolos. Segundo time-out, que a gente confirma a equipe, o procedimento e os dados pertinentes ao paciente. E o terceiro time-out, que são os protocolos de segurança da instrumentador, falando sobre contagem de gás, compressa e agulha, que é obrigatório. E o quarto time-out, a gente vai fazer a confirmação junto com a equipe do procedimento realizado. Independentemente se é 4 time-out ou 3 time-out, é obrigatório que o instrumentador cirúrgico atenda e saiba responder as perguntas pertinentes, tá? O Vicryl Rapid 4.0 substitui fio Catgur cromado 4.0? Lembra que a gente falou que existe um fio que a gente pode colocar, substituir ele? Muito bem. O Vicryl Rapid 4.0 substitui o fio Catgur Simples 4.0, por conta do tempo de absorção dele, tá? O tempo de absorção do Vicryl 4.0 é apenas 28 dias. Então, não substitui o cromado, que tem um tempo de absorção maior, prolongado. A redução do CO2 durante a anastomose é uma técnica que pode reduzir o risco de descência nas estruturas internas na videolaparoscopia. Faltou isso, tá? A redução do CO2 durante a anastomose é uma técnica que pode reduzir o risco de descência nas estruturas internas na videolaparoscopia? Quem respondeu que sim, errou. Descência é a ruptura dos pontos na pele. Dentro da cavidade abdominal é chamado fístula. Lembra?
Deiscência é só o rompimento da pele. Lá dentro é chamado fístula. Entretanto, a redução do CO2, deixando de 15, passando para 8 a 12, ele facilita, sim, o fechamento das estruturas, porque não tem expansão dentro de CO2 dentro da cavidade abdominal, né? Não é uma técnica habitual de todos os médicos que fazem videolaparoscopia, entretanto, facilita bastante. E outro fator que é muito importante a redução do CO2 é que eu consigo fazer a revisão da hemostasia, porque quando eu tenho expansão da cavidade abdominal, todos os vasos estão comprimidos. Quando eu diminuo o CO2, tem o relaxamento dos vasos e a gente consegue observar, então, se está tendo um sangramento ativo ou não. Pegadinha 2, né? Suzy, responde essa ao vivo. A técnica de zetaplastia pode ser utilizada durante a postectomia? Não vale pesquisar no Google, hein? A técnica de zetaplastia pode ser utilizada durante a postectomia? Vanessa, qual é a resposta? Nossa, ninguém quis responder essa. Uma cirurgia, zetaplastia é uma cirurgia. A zetaplastia pode ser utilizada numa postectomia quando o anel na postectomia a cotovela diminui o diâmetro, e aí, como eu não tenho espaço, ele vai fazer um corte em Z, né, que pode ser um Z só, ou 4Z em cada base, para poder abrir o espaço da pele, que está diminuindo o anel, periando, para poder fazer a correção da fimose. Olha, que legal, tá vendo? Agora todo mundo já sabe, quem tem um Z teve uma zetaplastia no pênis. Tá vendo? Vocês acharam que ia ser uma coisa simples, só porque eu não entrei ontem? Quantas etapas do time-out é realizada na uretoplastia anterior, posterior e postectomia? Isso que é legal, Cássia, entrar aqui para aprender coisa que nunca ouviu. Não, não tem graça. Neste caso, a gente só vai participar de 3 time-out, porque não tem como deixar uma gaze, uma compressa e agulha na postectomia, correto? Muito bem. Quando o paciente tem diagnóstico de torção testicular à direita e é realizado a orquidopexia bilateral, sim ou não? Quando o paciente tem diagnóstico de torção testicular à direita, é realizado orquidopexia bilateralmente? A resposta correta é sim, James. Se um testículo virou, o outro pode torcer também. Então, a gente vai fazer a orquidopexia do testículo direito e depois já vamos fixar o esquerdo para não ter que voltar a reoperar, tá? No processo de SINS, podemos classificá-los como cruenta e incruenta, completa e incompleta, imediato e imediata? É legal quando o pessoal sabe e responde rapidinho, né? A resposta correta é sim, né?
todas essas técnicas utilizadas, cruenta, incruenta, completa, incompleta, imediata e imediata, são um processo de síntese. E vamos fazer uma pergunta que não está aí. Qual é o processo de síntese utilizado para dreno? Quem responde vai ganhar um prêmio. Qual dessas técnicas de síntese é utilizada para o dreno? Alguém quer abrir a câmera para falar? Muito bem, Aninha, incompleta, porque se a gente for fazer de maneira diferenciada, vai acabar ou prendendo o dreno e tirando a função dele, né, ou obstruindo ele, correto? A hipospádia consiste na errônea localização e inserção da uretra com tratamento cirúrgico de reposicionamento de tal ósseo externo e da uretra, e é considerada também uma cirurgia definitiva. Verdadeiro ou falso? A hipospádia consiste na errônea localização e inserção da uretra com tratamento cirúrgico de reposicionamento de tal ósseo externo da uretra e é considerada uma cirurgia definitiva. Verdadeiro ou falso? Não, não sei, não tem resposta, Demi. É sim ou não? E por que é falsa? Quem disse que é falsa? Presta atenção. Porque dependendo do crescimento da criança, vai sendo refeita. Aqui, ó. Porque a cirurgia não é definitiva, né? Ela não é definitiva. Conforme que a criança vai crescendo, o órgão também vai crescendo e o meatinho dele vai ficando para baixo. Então tem que fazer a reposição. Parabéns, Sheila. É legal essas perguntinhas, né? Que parece tudo certo até do ponto. O câncer de próstata comete habitualmente a zona periférica da próstata, e já HPB, que é hiperplasia prostática benigna, o principal local cometido é a zona de transição. O câncer de próstata fica na zona periférica da próstata e HPB na zona de transição. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Todo mundo sabia disso. Mentira. Eu prometo que eu vou fazer outras perguntas de outros órgãos, tá? Dessa semana. Na litíase urinária, uma das principais vias de acesso realizada atualmente é a partir da endurologia. Verdadeiro ou falso? A litíase é a partir da endurologia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A endurologia é uma das especialidades da urologia, né? Por isso que a gente comentou que nós temos cirurgião de cirurgia convencional, laparoscópica, endoscópica, endurologia e robótica. Então, quem gosta de tratar de cálculo vai trabalhar com uma equipe de endurologia. A anestesia peridural faz o paciente perder a sensibilidade apenas das pernas ou dos membros inferiores? Eu nem coloquei MMI, que vai o pessoal se perde, né?
Não, pessoal, não faz. A anestesia que faz apenas a parte das pernas ou dos membros inferiores perder a sensibilidade é RAC, né? RAC anestesia. Para que o médico consiga afastar as alças intestinais em um procedimento, ele solicita o anestesiologista que dê um decúbito de Trendelenburg durante o procedimento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque nessa posição de Trendelenburg, onde as pernas são levantadas, as alças intestinais vão para a parte em direção ao tórax, e aí eu tenho a liberação das alças intestinal. O tipo e horário do procedimento cirúrgico é considerado um dos fatores para determinar o tipo de anestesia a ser realizado? Falso, pessoal, falso. O horário da cirurgia não interfere na anestesia. O paciente pode ser anestesiado a qualquer horário. O que vai variar é o tipo de cirurgia, o procedimento, né? Que vai fazer o tipo de anestesia diferenciado. A idade do paciente, algum fator de risco, isso é que altera. O horário não, tanto que a gente pode operar a qualquer horário, correto? Ó, a Vanessa vai responder essa. A cirurgia de bucomaxilofacial é uma especialidade cirúrgica de ampla interseção entre a odontologia e a medicina. As cirurgias realizadas por esses profissionais em região de cavidade bucal e orofaringe são consideradas como cirurgias limpas. Verdadeiro ou falso? Não, a cirurgia é uma área contaminada. Contaminada. Então, a boca também é contaminada. Ah, essa daí eu queria ver a cara de todo mundo. A hidrocele consiste no acúmulo de líquido entre a túnica vaginal e a túnica albugígena? Sim ou não? A hidrocele consiste no acúmulo de líquido entre a túnica vaginal e a túnica albugínea? A resposta é sim! Dentro do testículo, nós temos a túnica vaginal e a túnica albugígena, que fica dentro do escroto, tá? Ela vai ficar pertinho uma da outra, e esse espaço entre uma e outra acaba criando o acúmulo de líquido. Agora a pergunta seria, que todo mundo normalmente erra, o produto da hidrocelectomia, como chama? O produto da hidrocelectomia, como chama? A túnica vaginal. Muito bem, Sheila. Túnica vaginal. Essa ninguém mais erra, né? A túnica vaginal. Susan, se você errar, eu mato você. Né? Então, a túnica vaginal, que é como se fosse uma carapaça que vai criar novamente líquido,
é retirada para que não volte a ficar o acúmulo de líquido, tá bom? Já estamos encerrando. O artigo do Código Penal 283 é sobre exercer, e ainda que o título gratuito, a profissão de médico, dentista, farmacêutico, sem autorização legal, ou excedendo-lhes limite. A pena de detenção é de 6 meses a 2 anos. Esse artigo refere à prática ilegal da medicina. Essa informação é real, sim ou não? Não, não é. O artigo do Código Penal é 282, que diz que o exercício ilegal da medicina é crime. Ou seja, qualquer profissional que acha que acredite que tenha habilidade para exercer uma conduta que não faz parte, né, da profissão dele, pode responder o artigo Código Penal 282. Só para lembrar o que seria isso, né? Suturar, ensinar a suturar, fazer câmera, fazer medicação no intraoperatório, né? Essas coisinhas que quase nem acontecem no nosso ramo. Então já sabe, quando vocês forem presos é código 282, para não esquecer, tá? Já falou, já sei, já estou no 282. A RDC 15 de março de 2002 determina que apenas os profissionais locados na CME podem fazer parte do processo de preparo do material cirúrgico? Sim ou não? Tá vendo? A Miranda vai responder. Sim! A gente precisa fazer um cartaz dessa RDC e levar, né, no hospital também, né? Porque a galera, todo mundo obriga o instrumentador a lavar material sem poder, não é verdade? Faz cara feia, nossa. Então, mas lembrando, gente, que o processo de preparo do material é desde a recebimento, desinfecção e até a devolutiva desse material para o centro cirúrgico. Ou seja, só pode ser praticado pelos profissionais que estão dentro da unidade central de material e estão locados. Por quê? Durante o processo, seja ele qual for, na lavagem, preparo desse material, tiver alguma contaminação, uma quebra do protocolo, quem responde legalmente por todo o processo é a central de material. Então, não adianta um profissional de fora lavar o material, mas é do meu médico. Eu não posso lavar o material porque quem responde legalmente por esse material é a central de material. Tá bom? Então, mas o hospital que eu trabalho me obriga. É só levar a EDC 15, que eles conhecem, e fala, então, até gostaria, estava com vontade, mas não vai dar hoje. Né? Regiane, mesmo que seja você do particular do médico? Mesmo sendo particular do médico. Meu Deus, cara, vi muito isso. A gente vê muito ainda. Muito, muito lugar. Né? Então, assim, o cara que leva material da ortopedia, o motoboy não pode lavar material, a instrumentadora cirúrgica do médico não pode lavar. O máximo que a instrumentadora pode fazer é pegar uma caixinha, contar as pinças, entregar na central de material, sorrir e falar, não perde, senão ele vai me matar. O máximo. Entendeu? O máximo. O restante não pode. É ilegal a conduta. Tá? E a primeira coisa que vão verificar é isso, quem fez parte do processo. A partir do momento que legalmente se vê que quem fez a lavagem e o preparo do material não foi ninguém locado dentro da central de material, o hospital é penalizado e a enfermeira que responde pela central de material também é penalizada. Né? Esse tipo de informação devia ser passado para todo mundo, assim, né? Da central de material, porque parece que eles não desconhecem isso.
Então, gente, mas olha, foi em 2012, o pessoal morreu junto com a PME, né? O PME Não, também morreu, ninguém lembra. imagine se eles vão deixar isso acontecer. Jamais, eles ficam bravos com o instrumentador da equipe, do particular, e xingam, e não, você tem que vir aqui lavar o material do seu médico, você que cuida. Então, mas o problema é que a gente tem que lembrar, nós não estamos falando de protocolos básicos de lavagem e preparo do material, nós estamos falando de protocolos institucionais com de acordo a George Commission, que valida e acredita as instituições hospitalares, garantindo a segurança íntegra do paciente. Foi bonito esse, hein? Gravei o negócio. Então, não tem. Contra principalmente, gente, a RD6, né, que são normas institucionais, não tem o que voltar atrás. Não é verdade? Aí eu volto a falar também. Cadê os instrumentadores que reclamam, que o enfermeiro fala, que a gente quer fazer, se a gente também não sabe quais são os direitos nossos, não é verdade? E eu acho muito engraçado isso, né? Porque quando a gente fala, quando a gente comenta sobre a gente fez uma conduta ilegal, tem instrumentadora suturando, aí a instrumentadora baixa a bola. Qual é o problema de sutural? Mas quando a gente vai falar de central de material, que é uma coisa mais chata, mais minuciosa, que tem que ter um preparo, e aí não tem ninguém olhando, fazendo nada, aí o que acaba acontecendo? As instrumentadoras levantam a bandeira e não quer fazer. Então, eu acho assim, o que é lei para tudo. Se eu não posso suturar, eu também não posso lavar material, e eu tenho que saber que eu não posso fazer, porque a atividade, além de ser ilegal, possibilita o risco iminente para o paciente. Ponto. Olha as palminhas. Cadê os coração? Muito bem. Lá vai o povo da central de material me derrubar amanhã, né? Vamos lá para a próxima pergunta. Acho que essa aqui era a última para criar polêmica essa semana, tá? Ou para hoje. E agora eu quero ver se todo mundo sabe disso. Carolina Haptman foi a primeira instrumentadora a usar luva de borracha? Aí, Ana Miranda, viu? Ana Miranda concorda. Como não sabe, Thaís? É a história da instrumentação cirúrgica? Como não sabe? Sim, gente, sim. Ai, que fofa, né? E aí vou comentar também que foi o primeiro caso entre enfermeira e médico oficial, tá? Foi por amor. Já começou de lá, bem lá atrás. 1800 e pouco já começou o problema das instrumentadoras. O William Halsted, que foi o criador também das pinças Halsted, começou a operar, e aí a Caroline era uma das enfermeiras naquela época, né? Não tinha curso técnico de instrumentação naquela época, agora tem. E aí ela tinha alergia, tá vendo como alergia? Já dá desde antes. Ela tinha alergia, e aí, para ele não perder ela, ele pediu para ser fabricado a primeira luva de borracha, naquela época só eram duas, né? Que ela lavava, preparava e utilizava para poder continuar operando com seu amado durante as cirurgias. Lindo, né? A gente tem que saber a nossa história também, né? Não sabe saber desgraça. Agora vamos entender. Antes da utilização de luvas de borracha, a desinfecção das mãos era feita com cloreto de mercúrio? Sim! Olha como uma coisa interessante, né? Antes dessa época, antes da primeira luva de borracha, então a lavagem das mãos era feita uma desinfecção e aí é usado cloreto de mercúrio para os profissionais poderem operar e atuar durante as cirurgias. Tá vendo como é bom a gente conhecer um pouco de história também sobre a instrumentação, compreender um pouco sobre o outro universo, né? A gente tem que ser técnico, mas também saber a base, o conhecimento e valorizar as pessoas e os profissionais que antes da gente escreveram uma história. Fim.
Gostaram?